Oi, eu sou Gisele Francis e a devocional de hoje é Como Obedecer a Deus. Existe algo em comum entre os homens e as mulheres da Bíblia. E o que eles tinham em comum? Era a obediência. Várias histórias na Bíblia relatam sobre essa obediência e cada história é fantástica. Eu quero então te fazer uma pergunta. Você lê manual de instruções de algum produto? Particularmente eu não leio, é muito raro eu ler. O meu esposo lê, ele tem esse costume de ler. Geralmente a gente pega o produto ou aquela coisa e já vai usando, porque a gente já parte do pressuposto que a gente já conhece aquele produto. Então, para que ler? Geralmente a gente já sabe como que funciona, como que usa. E aí a gente pensa, eu não vou perder tempo lendo, porque eu já sei como é que usa. E aí, diante dessa informação, eu observei dois pontos de vista. A pessoa que lê o manual, podemos então dizer que ela é fraca, insegura, porque ela não sabe usar aquele produto, por isso então que ela vai ler. E com isso então ela lendo, ela não vai ser mais uma pessoa fraca, e sim uma pessoa forte, porque ela já vai ter esse conhecimento e vai conseguir usar com aquela determinação. E o outro ponto de vista não seria uma pessoa fraca, seria uma pessoa com sede de conhecimento, uma pessoa que quer saber como aquilo funciona. Se você está no grupo dos fracos ou do grupo de obter conhecimento, não se preocupe. Você é um ótimo candidato a ser uma pessoa obediente. E aí pensando, então os homens e mulheres da Bíblia eram fracos? Eles podem ser considerados como fracos? Talvez sim. Nesse ponto de vista, eles podem ser considerados pessoas fracas por obedecer a Deus, mas com essa atitude de obedecer a Deus, eles se tornaram fortes e eles então puderam ser usados por Deus e eles então fizeram coisas grandiosas. E aí eu lembrei da história de Moisés. Moisés se sentiu fraco, incapaz de poder salvar o povo, tirar o povo da escravidão, mas Deus foi lá e capacitou ele, ele se tornou forte. Eu estava vendo um vídeo do Douglas Gonçalves do canal Jesuscope e ele falou uma coisa muito interessante, gente, que alguém falou para ele sobre os 3 Is da obediência. E eu achei muito interessante e eu queria falar isso para vocês. Eu vou deixar linkado aqui na descrição o vídeo que ele fala sobre isso. Ele fala até bem parecido do que eu tenho falado aqui sobre essa obediência. E aí eu queria falar para vocês desses 3 Is, que é assim, ó. O primeiro, que é a obediência imediata. Que a obediência precisa ser imediata, a resposta precisa ser imediata. Então, que é pra gente parar de adiar as coisas. Então, fazer imediatamente. O terceiro I é sobre algo interno, a obediência interna. O que isso quer dizer? É como se a obediência fosse só por fora e não por dentro. Às vezes você faz algo para alguém, mas lá dentro você está se correndo que não quer fazer. Por dentro a gente está murmurando e por fora a gente está sendo super prestativo. Então essa obediência precisa ser também interna. E o terceiro I é inteira, obediência inteira. Não existe você obedecer só 80%. Você precisa obedecer 100%. Fazer o que tem que ser feito e não deixar pela metade. Às vezes você é levado a obedecer a Deus, a fazer algo, e aí você fala para Deus, não, eu vou fazer só até aqui, aquilo ali não precisa. Não, tem que ser 100%. Então eu achei bem interessante esses 3 Is da obediência, né? Que é a obediência imediata, uma obediência interna e uma obediência inteira. Então eu queria dizer para vocês que na prática a gente precisa então colocar isso em conta. Obedecer a Deus é muito importante, porque o mundo em que a gente vive, ele tem um padrão. E esse padrão, muitas vezes, ele não é igual ao padrão de Deus. A visão de Deus é muito diferente. E a gente não pode seguir esse padrão. Só que aí como que você vai saber o que você tem que fazer? Gente, tá tudo na palavra de Deus, tá tudo na Bíblia.
Existe lá na Bíblia o que você tem que fazer. Então, se você leu aquilo, você sabe o que você precisa fazer, você já tem conhecimento daquilo. Então, você já sabe como obedecer a Deus. Eu quero trazer um exemplo aqui para vocês, os 10 mandamentos. A gente sabe que aquilo que está ali é algo que foi revelado para nós. Então, a gente já tem conhecimento. E ali está falando o quê? Não matarás. O que mais a gente vê nesse mundo são pessoas assassinando outras, matando outras. Então não é para matar. Também diz aqui pra gente não roubar. O que a gente mais vê nesse mundo são pessoas roubando de todos os tipos, tanto na política quanto na vida pessoal. Às vezes até um troco que você não devolve. Ali tá falando pra gente não mentir. Tantas pessoas que mentem. Eu já me peguei em mentiras. Isso tá errado. Nós não podemos mentir. A questão da ganância, da inveja, é tanta coisa, gente, que tá ali. Eu vou ler pra vocês. É claro que existem várias outras coisas na palavra de Deus que a gente já sabe o que tem que ser feito. Aqui é uma lista, né, que foi feito, que Moisés recebeu de Deus para poder dar a instrução para o seu povo, e nós devemos seguir isso. Os 10 mandamentos fica lá em Êxodo 20. Eu gostaria de ler para vocês. Gente, aconteceu mais um acidente, ó, quebrou meu óculos. E disse Moisés ao povo: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Não farás de ti imagem de escultura. Aqui fala, não te encurvarás a elas, falando, né, dos deuses, das imagens. Aqui, ó, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Aqui tá falando que a gente precisa descansar. A gente precisa descansar. Que 6 dias trabalharás e fará a tua obra, no 7º dia vai descansar. Honra teu pai e tua mãe. Gente, o que eu mais vejo são pessoas que não honram seus pais e as suas mães. Que coisa horrível, né? E você já sabe que tem que honrar, tá aqui na palavra de Deus. Outra coisa que então, não matarás, não adulterarás, não furtarás, que é não roubar, que eu falei para vocês. Não dirás falso testemunho, é mentira. Não cobiçarás a casa do teu próximo, que é inveja, cobiça. Então, vamos obedecer a Deus nessas coisas e nas outras coisas que ainda vai ser revelado a nós através da sua palavra. Existem coisas que só pertencem a Deus, que podem ser nos reveladas, coisas ocultas, e podem ser reveladas. Mas essa aqui que está na palavra de Deus é que está no nosso alcance agora e que a gente vai ter o conhecimento ou já tem o conhecimento. Então a gente já sabe o que a gente tem que fazer. A gente já sabe aonde nós temos que obedecer a Deus. E se a gente começar a viver conforme o que a gente já sabe, Deus vai direcionar a nossa vida para o centro da vontade dele. Imagina, viver no centro da vontade de Deus. Deus vai revelar a sua vontade a nós. Que maravilha a gente poder viver no centro da vontade de Deus. Então pensa nisso, tá? Vamos obedecer a Deus. Nós já sabemos o que nós temos que fazer. E Deus vai nos dar força para que a gente faça isso. Tá bom? Espero que tenha abençoado vocês a devocional de hoje. Um beijo e fica com Deus.